O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Evangelho de Marcos 14, verso 27. Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galiléia. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: com toda a certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Amém? Vamos poder sentar. Daqui desse episódio, logo a seguir, Jesus vai ao Getsêmani. E essa história nós conhecemos relativamente bem. Esse episódio da vida de Cristo, Jesus prediz a traição de Pedro, é um subtítulo que tem na Bíblia. Muitos questionam se teria sido realmente uma traição, porque Judas foi um traidor, mas a maneira como Pedro nega os fatos não teve tanto peso de traição, pelo menos não biblicamente, porque biblicamente nós sabemos muito bem que toda traição é punida com a morte. Todo episódio de traição na Bíblia, ele é punido com a morte, todos eles. Ninguém escapa do episódio da traição. Mas aqui Jesus vem e adverte: vocês vão me abandonar, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Reparem, irmãos, que muitas pessoas seguem sem o entendimento devido. E até mesmo quando a própria Escritura é citada, as expectativas não se homogeneizam. As pessoas têm as suas expectativas, e mesmo quando a Escritura é citada, muitas vezes o que a pessoa espera dos fatos, dos episódios, do futuro, da caminhada, não cria uma mistura homogênea com a expectativa do próprio Deus. Porque Jesus vem e menciona essa noite, aqui diz: todos vós me abandonareis. Outras versões, a versão bíblica e atualizada, a versão corrigida e atualizada, diz que vocês vão, esta noite, todos vós vos escandalizareis em mim. É uma palavra, se escandalizar em alguém, significa você acreditar que a vida daquela pessoa não foi condizente com a expectativa, e você se escandalizou. E essa é a versão que diz a outra Bíblia. Então vamos aqui: vocês vão me abandonar, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus está caminhando com eles, aqui já vai caminhando para pelo menos 3 anos de caminhada, né? E eles ainda não aprenderam a credibilizar a palavra do Senhor como a autoridade que ele tem mostrado nesses anos com ele, ressuscitando os mortos, falando coisas incríveis, coisas tremendas demais. Eles estão vendo o efeito da vida e da pregação de Jesus, eles estão vendo isso claramente, mas vem uma palavra que eles dizem: não. Ou seja, agora tu está errado.
Não é isso? Todos vós me abandonareis. Está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galiléia. Depois da minha ressurreição eu vou para a Galiléia. Alguém acreditou isso? Não, porque Jesus falou que ressuscitaria ao terceiro dia. Tinha alguém esperando a ressurreição de Jesus? Não. As mulheres foram lá no túmulo, como era costume, ungiu o corpo, ungüentos, perfumes, e voltaram dizendo: olha, o mestre não está lá. Levaram o corpo dele? Não, não levaram o corpo dele. Ele ressuscitou. Nós, 2 homens de branco, 2 anjos falaram conosco, porque procuram vivo entre os mortos. E ele está vivo. Ressuscitou segundo a sua promessa. Não, mulher, você está delirando. Pode pessoas, irmãos, andarem com Jesus muito tempo, aumenta um pouquinho, mas mesmo assim, não conhecem Jesus. Ah, eu ando com Jesus, mas não conhece Jesus, de jeito nenhum. Porque se conhecesse, credibilizariam a sua palavra. Como não credibilizam a sua palavra, significa que não o conhecem. O que Jesus diz já é fato, você já pode considerar fato. Jesus tem falado para os mártires debaixo do altar: espera aí que eu tenho mais mártires para juntar. Então, é claro que vai ter cristão assassinado, amém? Aí, crente assassinado, que absurdo! Quando eu fui preso a primeira vez, porque a segunda eu espero em nome de Jesus, estou orando, estou quase pagando para me prenderem. A primeira vez, tinha uma dona que cuidava todo o sistema jurídico da igreja, papelada, só papelada. E quando a minha esposa telefonou para ela e falou assim: o pastor foi preso. Ela falou: não pode? Como não pode? Então Jesus não podia ser preso, Paulo não podia ser preso, Tiago não podia ser preso, não podiam ser presos e mortos, João Batista, ninguém podia ser preso. Ou seja, tem gente que pensa que conhece o evangelho, na verdade conhece uma fábula. Irmão, por que você está indo na igreja? Não, para Deus abençoar a minha vida. Não conhece Deus. A bênção de Deus na minha vida é capacitar-me a morrer por Ele. Essa é a bênção. Não, porque eu estou na igreja e eu tenho casa, eu tenho carro, Deus me deu empresa, Deus me deu dinheiro, Deus me deu. Que Deus é esse que te dá tudo e o que você tem dado para Ele? Um Deus, normalmente, quem é Deus exige culto. Quem é Deus exige reverência. Tem Deus por aí que não exige nada dos seus servos? Ele está dando. Ora, isso não é Deus, isso é um diabo disfarçado de Deus. Porque quem tem mania de dar muito é o diabo. Olha os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isso me foi entregue e eu dou a quem quiser, e tudo isso eu te darei. Só prostrado, me adora que eu te dou tudo. Tem muita gente aí conquistando os reinos do mundo e dizendo: eu fui na igreja. Ela entra num boteco, num prostíbulo, e ela chama de igreja só porque lá fora tem uma placa escrita igreja. Não sabe diferenciar. Eu fui na igreja e eu conquistei, eu prosperei. Ela não sabe que está adorando o diabo. E quem está dando tudo para ela é o diabo. Porque o diabo dá também. Quantas pessoas já fizeram pacto com o diabo e enriqueceram? Para quantos o diabo já apareceu? Tem o testemunho de uma menina que canta, e ela fala um testemunho tremendo. Ela foi cantar numa igreja, não tinha nem o que comer, não tinha um calçado para colocar nos pés, o pai todo endividado, todo problemático. E quando ela está no quarto dela, aparece um homem muito bonito e faz uma proposta para ela:
vem cantar para mim, que eu vou te dar isso, e vai dar o que tiver, você nunca mais vai ter nenhuma dificuldade, eu vou te dar tudo. Ela diz, não, eu vou continuar na dificuldade, mas só canto para Jesus. Esse testemunho eu acho tremendo, eu acho impactante. Então, esse negócio das pessoas estarem recebendo e não dando nada. Ora, e como vai se cumprir a palavra que diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, é dando que se recebe. Ora, essa palavra foi dirigida a quem? A nós, seres humanos, mas nós estamos só querendo? Só conquistando? As igrejas, os púlpitos estão assim, né? Olha, é a campanha do Gideão, dê. É a campanha dos dons espirituais, dê. Não é assim que está funcionando por aí? É a campanha de Jericó, dê. Os púlpitos estão exigindo, recebendo, gambiando com Deus, mas os púlpitos não estão dando nada. Eu tenho dado, eu tenho algemas para mostrar de tudo quanto eu tenho dado, eu tenho as afrontas para mostrar. Amém, meu irmão? Teu vizinho passa e vira a cara para você, então você tem o que mostrar. Alguém já gritou e disse, aí, tu é a bola da vez, já gritaram, então você tem o que mostrar. Mas tem gente por aí que está numa posição e não consegue entender que não tem Deus, que está até cultuando o diabo, mas a libertação tem chegado, porém nem todos têm abraçado, porque quando Jesus brada, as pessoas não são capazes de entender, de discernir que é Deus que está falando. Esta noite todos vocês vão me abandonar. Não sou apenas eu falando, Jesus poderia dizer assim, não, vocês vão me abandonar, além de eu estar falando, eu vou citar o que já está escrito, porque está escrito, e essa palavra vai se cumprir essa noite sobre mim. Quem quer o cumprimento da palavra? Mas os apóstolos aqui não quiseram. Não, de jeito nenhum. Quando Pedro começou a falar assim, olha, o Filho do Homem vai, como a respeito dele está escrito, vai ser entregue nas mãos dos pecadores, vão fazer dele tudo quanto quiser, viu lá, Isaías 53 e tal, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, porque assim está escrito. Não, não vai não. Nem todo mundo quer que a Escritura se cumpra. Porque tem parte da Escritura que não é um paraíso, é um verdadeiro inferno. Quem quer se converter à glória do Evangelho? Eu, mas quem quer cair do cavalo? Quem quer, como Deus disse para Ananias, Ananias, vai lá, conversa com esse Saulo aí, entra na rua chamada à direita, etc. Ele está orando, ele está cego, ele viu que chegava um homem chamado Ananias, impunha as mãos sobre ele, e ele ficava curado. Vai lá, Ananias, mas Senhor, esse aí é um assassino, esse aí é um perseguidor, ele veio de outra cidade aqui só para matar crente, arrastar. Não, Ananias, vai, porque este é um vaso transformado, esse é para mim um vaso de honra, e eu vou mostrar para ele o quê? O quanto ele deve padecer pelo meu nome. Quem quer os aventais como o de Paulo, que cura enfermo e expulsa demônio? Quem quer? E as cadeias dele, quem quer também? Quem quer o ministério de Paulo? Qual era o ministério de Paulo? O ministério de Paulo não era ser próspero. O ministério de Paulo não era viajar de jatinho, não era ter carro zero, nem carruagem ele nunca teve, nem um cavalo. O ministério de Paulo não era ter iate, não era ter fazenda de 80 milhões de reais. O ministério de Paulo era padecer, sofrer pelo nome do Senhor, até que o sangue dele se juntasse ao do mestre. Mas muita gente, Deus me dá unção de Paulo, para que as pessoas...
Para ter a unção tem que ter também outras coisas. Não existe só a unção que cura os enfermos, e na vida de Paulo é também a unção que o capacita a levar 40 chibatadas menos uma. Então as pessoas estão cegas, meu irmão. Esse púlpito é a última esperança de Deus. Esse púlpito é a última esperança de Deus. E digo mais, irmão, se você não aprender aqui, eu aposto a minha vida, você não aprende em nenhum outro lugar na face da terra. Mas muita gente é assim. Eu sou crente. Ah, você é crente? Você segue a Bíblia mesmo? Está escrito o que é a respeito de Jesus? Não, Jesus é o Todo-Poderoso, tal. Ah, Jesus falou que um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Ah, então, ele foi ressuscitado com poder, com glória, eu também vou ser. Não, mas antes dele ser ressuscitado com poder e glória, ele passou a madrugada na mão dos soldados. Ele carregou um pedaço de tronco pela via dolorosa que foi tão desgastante, foi tão terrível, que ele foi o único que a Bíblia diz que caiu. Os outros foram diretos, Jesus foi o único a cair no meio do caminho. Mas ele não caiu à toa, não, ele caiu de propósito. Depois de ser espancado a madrugada inteira, ele estava lá desgastado e caiu. Ele caiu para que você e eu possa se prontificar, ajudá-lo a levar a sua cruz. Então as pessoas não estão reconhecendo o que é a glória, a grandeza do Evangelho. Jesus já chama, desde o Antigo Testamento ele fala, depois fala vós sois as minhas testemunhas, e dizem os estudiosos, que eu não sou estudioso de idioma, dizem que o original é vós sois os meus mártires. Testemunha é mártir. Ah, Jesus, me dá a tua palavra. Eu quero testemunhar do Senhor com poder, para que todo mundo veja que eu sou o popstar gospel. Eu quero arrebentar, Jesus, me faz a minha língua erudita, me faz a minha língua como a pena de um destro escritor. Jesus, beleza, eu vou fazer. Mas não é só isso. Amém, irmão? Não é só isso. Quando você recebe a palavra, e se torna como Jesus, você é perseguido. Querem te matar, ninguém quer ver luz brilhar. No mundo de trevas a luz não pode brilhar, porque ela dissipa as trevas. Então você tem briga, você tem intriga, a guerra se torna renhida, e Deus prepara o teu espírito para a guerra. Está passando a carruagem do rancho dos profetas, meu, que é para você poder ser mudado num novo homem. As pessoas hoje dizem, olha para mim e dizem assim, você é irreconhecível, ninguém te reconhece mais. Que bom, né? Ninguém me reconhece mais. Sabe por quê? Não porque eu entrei no rancho dos profetas, é porque eu entrei e não saí, meu irmão. É isso que você tem que fazer, sabe? As pessoas têm mania de ir orar. Ah, eu vou orar. Não, meu irmão, esse negócio de orar, isso é para trouxa, fraco. Eu vou orar, isso é para trouxa, para fraco. Homem de Deus vive em oração, respira oração. Às vezes a minha esposa está conversando comigo e diz assim, ei terra, você me ouviu? Enquanto eu estou falando com ela, eu também estou falando com Jesus. E muitas vezes ela fala, vou ter que admitir aqui, né? Fazer o quê? Muitas vezes ela fala, eu não estou ouvindo não, eu nem vi a cor da roupa dela, eu nem sei que gesto ela fez, o tom da voz dela, tem hora que ela está falando, mas eu estou falando com outra pessoa. Então, meu irmão, Jesus tem a palavra, Ele dá a palavra. Vocês vão se escandalizar, vocês vão me abandonar, porque está escrito. Mas aí vem Pedro e diz assim, exclamou no verso 29, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Ah, tá, então, o que Pedro está dizendo? Não, tá, beleza, a escritura vai se cumprir,
vão te pegar, as ovelhas vão te abandonar, mas a palavra sobre mim não vai se cumprir. Eu não vou te abandonar. Quem quer lutar contra a palavra? O Filho do Homem vai, como dele está escrito, e ele tinha poder para mudar a história. Ele diz: Pedro, guarda tua espada na bainha, não pensas tu que eu poderia pedir miríades de anjos ao meu Pai, e nada disso aconteceria, mas como se cumpririam as escrituras que diz que assim tem que ser? Não importa que você tenha o jeitinho brasileiro, que você possa fugir da escritura. Se tu fugires da escritura, fugiste da estrada de Deus, e fora da estrada de Deus, a paz é guerra, e a bonança é desgraça. Mais vale uma via dolorosa na presença de Deus, meu irmão. Como diz a escritura, preferiria, mais vale para mim um dia nos teus atos que em outras partes 1000, preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Sabe o que é você abandonar o conforto da tua casa e passar uma madrugada inteira dormindo lá na porta, lá do lado de fora? É isso aí, é por aí o caminho, irmão. Aí Pedro exclama isso: eu nunca te deixarei. Aí vem Jesus e diz assim: com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Tu não vai me abandonar, não? Tu vai sentir o que é a força da minha palavra na escritura. Tu vai ver, como Jesus já tinha falado lá no começo de Mateus, nenhum iota, né? É aquilo que nós chamamos de, tem vários nomes, aquele apóstrofe que fica em cima de algumas palavras, agora quase não usa. Nenhum iota e nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir a lei ou os profetas, eu vim cumprir. Sabe o que é a tua vida, meu irmão? Como cristão, se é que tu aceitas ser um cristão, a tua vida é o que está escrito. Mas o que está escrito? Prosperará. Te colocarei por cabeça e não por cauda. Ó, vai emprestar muito de ninguém, vai tomar emprestado. Mas é só isso que está escrito? Não é só isso que está escrito. Então, quando alguma coisa vier sobre ti, procure saber se Deus já não tem falado. Não só escrito aqui no papel, mas se ele, através dos profetas, tem falado. Porque tem gente que ouve um profeta falar, não sabe discernir se o negócio vem de Deus ou não. Não estou falando aqui especificamente, não sabe discernir se a coisa vem de Deus ou não. Deixa eu conferir na escritura se tem base para esse profeta dizer isso. Ei, ignorante, estúpido! Se for para falar o que já está escrito, não precisa de profeta, ridículo. Se Deus levanta profetas, é porque Ele quer falar coisas diferentes, novidades. E às vezes Deus fala coisas até na escritura, mas ninguém entende porque não se preocupa em estudar. Nós temos várias, e teve uma recente aí, profecia, né? O planeta girando e se aproximando do Sol. Ah, é? O planeta está se aproximando do Sol? Por quê? Ah, porque lá em Malaquias está escrito, né? Para vós que esperais no meu nome, ele nascerá como o sol da justiça. E vou dizer uma coisa, Deus não tem falado que vai fazer justiça nesses últimos dias? Deus não tem falado que vai levantar o caos na sociedade? Deus tem falado que vai matar muito pastor canalha atrás dos púlpitos. E queria eu estar passando bem na porta do cemitério na hora que esses canalhas estiverem sendo enterrados, para poder gritar assim: ei, menos um porco na rua. Pior que político canalha na nação brasileira são esses falsos pastorzinhos que pensam que tomou um banhozinho de azeite, pensa que é alguma coisa. Eu nunca tomei banho de azeite, meu irmão,
Mas quem quer botar à prova essa unção? Quem faz a obra que nós fazemos? Os vídeos que nós fazemos, quem faz essa obra? Então, meu irmão, se liga na Escritura, se liga no mover de Deus. A nossa base é Bíblia, para começar a caminhar. Depois que nós começamos a caminhar e atingimos maturidade, a nossa base deixa de ser a Bíblia e passa a ser Deus. A Bíblia é para iniciante. Deus é para quem atingiu os estágios avançados. A lei foi dada para o povo, mas Moisés estava acima dela. Moisés, tu não é só profeta não, que papo é esse de você pegar uma mulher de Cuxi e se casar com ela? A lei diz que nosso povo não pode pegar mulher de outros povos. Moisés, tu estás em transgressão. Aí vem Deus e diz assim, por que tu não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? Ficou leprosa na mesma hora, e se Moisés não intercede, devia ter ido para a sepultura. Existem homens que precisam andar na Bíblia, e existem homens que conseguem andar nos montes, olhando Deus face a face. E esse é o chamado para a geração Jesus Cristo, porque o grito da meia-noite não vai carregar a Bíblia, não abrirá mais a Bíblia. Então, meu irmão, se liga no mover. Tu ainda precisa de Bíblia? Tem coisa que você não leu? Vai, devora, mas chegar uma hora que você vai sentir que o teu espírito se desprendeu da Escritura. E como diz a Escritura, aquele que anda com o Senhor, faz-se um espírito com Ele. Naquele dia vós entendereis que eu estou em vós, e vós estáis em mim. Replicou-lhe, eu asseguro, nesta mesma noite você vai me negar 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência, ainda que seja preciso, eloquência, né? Vou imaginar ele falando bem bonito, ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Tem cumprimento da Escritura, tem cumprimento do mover espiritual, que nem todos estão preparados. Ninguém vai se ausentar, ninguém vai te negar. Quando Jesus botar a mão em Jesus, teve um que fugiu até nu. Como é que se chamava ele? João. João fugiu nu. João estava enrolado num lençol, que roupa naquela época era um negócio complicado. João estava enrolado num lençol. Quando prenderam Jesus, meteram a mão em João também. Diz a Bíblia que ele largou o lençol e fugiu correndo nu. Mas todos disseram que não iam negar Jesus. A força do mover espiritual não te chama para a queda de braço, te convoca para a rendição. Tem hora que Jesus não precisa de guerreiros, precisa de obediência. Quem é forte como o Senhor? Quem é grande como Ele? Quem é soberano? Por acaso nosso Deus, quando tem que vencer batalha, convoca exércitos? Porventura Ele com uma palavra não diz haja e tudo acontece? Se Ele disser desfaça, tudo não se desfaz? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas? Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele não tem todo o poder nos céus e na terra. Ele não fecha a porta e abre porta onde não há nenhuma porta. Ele não é o Todo-Poderoso, não tem as chaves da vida e da morte, não tem as chaves do céu e do inferno, não tem todo o domínio sobre terra, céu e mar. Um Deus dessa natureza está precisando do braço da minha carne?
Para ele basta que eu seja obediente e que ele me diga: vai, te coloca na torre de vigia, grita, o que eu te disser ao pé do ouvido, apregou os telhados, acabou. Deus não precisa da minha força, senão a minha força em servi-lo e me sujeitar a ele. Essa é a força que ele precisa. Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. Essa é a nossa veemência. Jesus falou: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas eu posso ter um projeto, eu vou para ali e vou morrer ali por Jesus, como parece que é o projeto de Pedro. Não, eu vou ficar ao teu lado e vou morrer contigo. Mas se Jesus disser assim: não quero que tu morra aqui comigo, não. Pega o ônibus, pega o carro, pega o metrô e vai para tal lugar, que lá eu tenho uma obra. É isso que tem que acontecer. Amém? E tem exemplos. Saulo, assim diz o Senhor, não vai a Jerusalém. Não, irmãos, eu estou pronto a ir a Jerusalém e a morrer pelo Senhor Jesus. Mas estás me constrangendo, eu estou pronto a ir a Jerusalém e morrer pelo Senhor. Aí quando ele passa na casa de um homem, as filhas do homem pegam o cinto dele, pegam as roupas dele, pegam alguma coisa dele e diz assim: um homem pega o cinto de Paulo, se amarra e diz assim: assim farão com o dono desse cinto em Jerusalém. Ele: irmão, não adianta, eu vou a Jerusalém. Aí passa na casa de um homem, parece que o homem tem 4 filhas mulheres, todas 4 profetas, e todas 4 profetizando: Saulo, não vai a Jerusalém, por isso, por aquilo outro. E lá vai o Saulo, o idiota do Saulo, a Jerusalém, porque está pronto a morrer por Jesus. Idiota! Eu só morro por ele quando ele determinar a hora. Aí cai na mão dos homens lá, fica preso, depois: todos me abandonaram. Vai para tu aprender o que é o preço da rebeldia, seu idiota. Quem serve a Deus tem que aprender o que é obediência, meu irmão. Se Jesus nos quiser dar o Espírito, como deu a Sansão, e fazer o nosso corpo resistir uma bala de canhão, Ele tem poder. Se Ele quiser nos dar a força de Sansão e com a queixada de um jumento matar milhares de homens, Ele tem poder. Se nos quiser fazer carregar a porta da cidade de bronze nos nossos ombros, Ele tem poder. Mas Ele também tem poder de dizer: Pedro, volta para Roma, porque eu preciso ser crucificado. Discirna, irmão, os tempos, as estações, não são os nossos projetos que fazem a caminhada da igreja e do evangelho, são os projetos dele. Deus não entra em planos feitos por mãos humanas. Então para de plano. Quando eu estava no seminário, me fizeram uma pergunta. Não fui o primeiro, tinha uma turminha, aí alguém chegou, dessas pessoas mais espirituais, né, irmão, que a gente ainda não chegamos nesse estágio. Tem alguns irmãos que são tão espirituosos que nos causam inveja. Irmão, qual é a tua visão ministerial? Qual é o teu chamado ministerial? Aí um disse assim: não, meu chamado, eu sou evangelista avivalista. Caraca, show! Criaram, eu sou evangelista avivalista. Era bonito, eles pensavam, tinham um comportamento, é a loucura do ser humano. Não, eu sinto que Deus me chamou para operação de maravilhas. Operação de maravilhas. E cada um foi falando, e aí quem estava comandando isso era um pastor, e falou assim: e aí, varão Tupi, qual tua pretensão ministerial, o teu chamado? Eu falei: poxa, pastor, nunca parei para pensar nisso. Eu peço a Deus apenas que Ele me diga o que Ele quer da minha vida, seja varrer o chão, limpar um banheiro,
eu só quero obedecer, não tenho pretensão ministerial. Não, está errado. Tem que ter uma pretensão ministerial. Agora, irmão, eu te pergunto, dava para imaginar a pretensão ministerial do que eu sou hoje? Qual a tua pretensão ministerial, meu irmão? Eu digo uma que você tem que ter. Irremediavelmente servo. Isso te basta. Quem ouve a voz do seu Senhor são somente os servos. Só recebe do Senhor aquele que é servo. E o Senhor só confia trabalhos especiais na mão do servo que ele sabe que será fiel. Não, mas você tem que escolher um chamado. Eu falei, não consigo, não tenho nem visão, não tenho nem noção. Não, varão, tu está errado, tu tem que ter uma visão ministerial. Eu falei, não, eu só tenho uma visão, que é a de servir. O que ele me mandar fazer, isso eu farei. Ah, varão, tem que buscar muito ainda. Amém. Me deixaram sozinho, abandonado, pelo menos me deixaram perto da cantina, eu comprei um bolo e um refrigerante, passei o tempo, até a próxima aula do seminário. Entende, irmão? Você precisa, irmão, entender que quem controla as 4 estações é Deus. Quem controla o giro da Terra é Deus. Quem controla Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão é Deus. Quem controla a Lua é Deus. Quem controla os céus, a terra, o inferno, o paraíso, tudo é Deus. Quem te controla será Deus, se tu deixares. Se tu parar de querer pensar, eu sou inteligente, pega a tua inteligência, coloca debaixo dos pés de Jesus, porque Ele é mais inteligente do que tu. Não, eu me garanto, eu sou forte, Ele é mais forte, se garante muito mais. Existe a palavra, existe um mover, existem muitas coisas, nós precisamos pagar o preço. Cuidado com o comodismo. Cuidado para você não estar, daqui a pouco você está tocando a tua vida tão naturalmente, você pensa que tem Deus e já era, já se desgraçou. Um pastor desses mercenários pegou um jovem que viu que tinha a palavra, vou botar uma igreja na tua mão, no centro de Itaboraí, botou o jovem lá, com uma igreja. Ele veio falar comigo, eu falei assim, rapaz, olha só, está na cara que você tem recebido de Deus gloriosamente. Isso aí é impossível negar. Você tem falado coisas que eu vi poderosamente, as coisas que você me falou por telefone, as coisas que você me falou por e-mail, está na cara de que você tem um chamado, que um dia acontecerá uma grande obra na tua vida, mas essa não é a hora. Não aceita assumir nada como pastor, porque não chegou o seu tempo. Parou de falar comigo, meus irmãos, em 6 meses para 8 meses. Quem está disposto a ouvir a verdade? Quem quer ouvir a verdade? Aí um dia, ele mandou, não sei se foi para me cutucar, ele mandou assim, temos trabalho assim, a igreja tem trabalho todos os dias, estamos com um ponto de pregação em tal lugar, estamos com um ar livre não sei aonde, temos uma evangelização, tem um grupo disso, tem aquilo. Eu acho que ele mandou para me provocar. Aí eu mandei para ele o seguinte: toma cuidado para que as atividades da igreja não te arranquem da presença de Deus. Vamos fazer. Quando eu estou fazendo, cadê Deus? Quando Deus manda fazer, cadê eu? Quando eu estou fazendo, não há Deus, e quando Deus mandar fazer, não há eu. Eu só serei um homem comum novamente, o dia que Deus me tirar o seu espírito. E aí, tá. Passou mais 6 meses. Eu olhei na minha caixa de e-mail, nessa época eu usava e-mail, né? Olhei na caixa de e-mail, vi o e-mail daquele irmão, o nome dele, Anderson, se não me falha a memória. Falei,
Caramba, vou mandar. Não tinha negócio de MSN. Aí eu pesquei lá, eu vi o cara, não era e-mail não, era um negócio de MSN, eu vi ele online, né? Ficava uma luzinha verde. E aí, irmão, como é que vão as coisas? Caminhando. E a igreja? Fechou. É mesmo? Tadinho, coitado. Sabe o que acontece, meu irmão? Eu sou tão simples, tão direto e tão lógico, que as pessoas até gostam de ouvir os profetas falarem, mas dificilmente entenderão que aqui está alguém que está muito além dos profetas. Dificilmente entenderão isso. O outro aqui, pertinho, que a igreja tem não sei quantos jovens, não sei quantos adolescentes. Eu falei, rapaz, esse pastor te colocou ali atrás, só te colocou ali para catar os dízimos desses jovens, desses adolescentes. Sai disso, esse cara é um mercenário. Não, falei, olha, esse cara está te enganando, tu vai acabar se machucando. Não, que não sei o que, você não acredita na consagração, você não acredita na unção. Eu falei, não faz diferença o que eu acredito ou não acredito, porque assim está te mandando dizer Deus. E ele manda te dizer o seguinte: o diabo vai te ferir atrás do púlpito que você está, porque não há Deus nisso. Hoje é um desviado. E quando pede oração, eu digo assim, vai pedir para o inferno, para o diabo. Presta atenção numa coisa que nós vamos encerrar. Deus te deu, Deus te criou, e Ele colocou dentro de você compaixão, colocou dentro de você amor, colocou dentro de você ira, colocou dentro de você ódio. Tudo isso que você tem dentro de você, na tua alma, quem criou foi Ele, não foi o diabo que semeou isso dentro de você, foi Ele que criou isso e botou dentro de você. Então chegará um tempo, há tempo para todas as coisas, há tempo de amar e há tempo de odiar, há tempo de juntar e há tempo de espalhar. Fica na dispensação de Deus. Quando Ele manda amar é para amar, quando Ele manda odiar é para odiar. Deus se manifestou, o profeta se manifestou a um rei de Israel e disse assim, vem cá, é assim que tu deverias fazer, amando os inimigos do Senhor, tendo compaixão de quem Deus odeia, portanto a tua casa será um caos, a tua família será destruída e tu não serás mais rei em Israel. Não, Deus é amor, Deus é amor. Esse papo de Deus é amor, esse Deus que é só amor, para mim não passa de uma prostituta, uma louca varrida. O meu Deus me disse, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Se Ele diz que é bem-aventurado que tem, é porque Ele tem de sobra. Isto é o Deus único, o Deus da geração Jesus Cristo, porque não há outro. O Deus das assembleias é uma vadia. O Deus dos batistas tem transação lá com bode. Aonde entra político, você já sabe o resultado, né? Então, meu irmão, se liga, zela pela tua vida, vai para o teu cantinho, cuidado para que as muitas atividades dessa sociedade não te preencham tanto o teu tempo, que não sobre tempo nem mais para Deus. Se você não está conseguindo fazer uma oração, se você não está conseguindo parar para se sintonizar com o espiritual, cuidado, irmão, com essa luzinha vermelha aí te alertando, porque às vezes as pessoas, eu estou cheio de atividades. Não, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho emprego, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tem mesmo. Reino dos céus só se conquista quando temos renúncias. Já teve alguns irmãos que chegaram para mim, pastor, eu estou sem tempo para Deus, porque eu estou nessa atividade aqui, e essa atividade me dá muito bem, são tantos R$1.000 por mês, se eu largar isso aqui, a minha renda vai cair pela metade,
eu digo assim, perde a sua rendinha, vai pela metade, mas reconquista Jesus. Agora, irmão, quer ouçam, quer deixem de ouvir, eu posso dizer que saberão que entre eles houve alguém que não é contado entre os profetas. Não é? Agora, quem der ouvidos, muito que bem, quem não der, uma coisa eu sei, Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Volta aí. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Mestre, no começo da oração, naquela unção ali do começo, eu vi a cabeça do Senhor sendo arrancada. Depois eu vi uma outra cabeça ser colocada no lugar, mas era do Senhor mesmo, o semblante. Só que ela veio com um capacete, mestre, e esse capacete, ele tinha uma lança em cima dele, apontada para o céu. Amém. Naquele louvor que fala de martírio, eu via várias espadas ser formadas aqui na frente. Uma dessas espadas, mestre, era de madeira. E ela foi formando e formou aqui na frente 3 caixões, mestre. Então eu vi um anjo. Esse anjo tinha um vaso na mão. E esse vaso tinha ouro líquido. Ele derramou esse ouro nesses 3 caixões. Então eu via que desses 3 caixões, esse ouro, ele ia andando pela igreja como se quisesse agarrar alguém. E ali essa visão cessava, mestre. Amém. Eu tive uma visão com o irmão Francis Wilson. Irmão, eu vi uma grande vassoura. Não foi aqui dentro da igreja, foi fora, na rua. E eu vi essa vassoura, ela vinha varrendo, irmão, e ela chegou na sua frente. E ela começou a querer te empurrar também. E eu vi que o irmão ainda chegou a dar 2 passos para trás. E ali essa visão cessava. Naquele momento, mestre, que o Senhor falou que a Bíblia é para iniciantes, eu vi uma grande espada no púlpito, só que essa espada ela era muito gorda. A lâmina dela era uma espada muito gorda. Depois eu vi o Senhor receber uma capa de ouro com uma cordinha de ouro e ser colocado na cabeça um turbante, só que as bordas desse turbante também era de ouro. Amém. Até aqui, mestre. Bem no começo do culto, eu vi uma grande espada de fogo e ela descia em cima da congregação e ela como que esgrimava assim, cortando. Amém. Eu vi muitas espadas descerem a igreja, muitas espadas de diversos tamanhos, espadas diferentes. Eu vi elas descerem. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi o estádio do Maracanã e como se eu visse os alicerces dele e ele vinha como se tivesse água batendo nele, corroendo ele. Assim eu vi como se esse estádio fosse cair, assim, ser destruído. Amém. Eu vi botas, muitas botas. Eu não vi quem estava calçando elas,
mas eu vi que essas botas iam pisando em serpentes, esmagando e destruindo várias víboras. Amém. Quando o Senhor Mestre falou da Bíblia, né, como a Bíblia no começo nos guia e depois não, e na hora que o Senhor falou isso, eu vi o Senhor se transformar num grande gigante, e a Bíblia ficava bem pequena no seu braço, o Senhor se tornava num grande gigante e apontava assim para a congregação falando, e o Senhor se tornou esse gigante e ficou como esse gigante até o fim. E quando o Senhor falou, aqui está quem é maior do que os profetas, o Senhor se tornou novamente esse grande gigante. E interessante que por trás do Senhor tinha uma parede muito forte. Isso me chamou muita atenção, como se fosse daqueles tijolos maciços. A parede aparecia atrás do Senhor muito forte. Amém. Paz. Elias, no início do culto, eu vi entrar pela porta da frente um homem num cavalo branco. E ele estava com vestes de realeza, de rei, umas vestes muito bonitas, finas, e uma coroa em sua cabeça. Ele vinha, se aproximou do púlpito, e ao passar pelos anjos, os anjos se curvavam em reverência a ele. Ele ficou diante do púlpito e olhava muito atentamente para o Senhor, enquanto o Senhor louvava. E essa visão foi durante todo o culto. Ele observou o Senhor na palavra e ele lhe entregou algo como aqueles canudos de faculdade, aqueles alunos quando estão se formando recebem aqueles canudos, só que em ouro. Aquele canudo foi-lhe entregue e dentro dele tinha um papel enrolado. Ele veio pessoalmente para o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então. Bendito Deus, glorioso, excelso. Ó Deus, talvez cada um tenha um pedido nessa noite, porque todos nós temos as nossas lutas, Deus. Mas o meu, Senhor, é forças para que o Senhor nos capacite a todos nós a irmos até o fim, como diz a Escritura, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Mas ser fiel até a morte, Senhor, não é a nossa própria capacidade, porque Pedro pensou que seria, mas negou. Nós não queremos negar, Senhor. Nós queremos verdadeiramente que se cumpra a tua vontade, assim na terra como é no céu, em primeiro plano, não em planos permissivos, mas em planos absolutos, porque sabemos quão grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Recebe a honra, Jesus, a glória, o louvor e a adoração, pois nós somos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Amém, irmão, vamos em nome de Jesus.